Olá pessoal, meu nome é professor Paulo Lippel e hoje eu vim gravar a videoaula número 1 da matéria de Política e Gestão Estratégica de Pessoas na Administração Pública. E vamos falar hoje sobre uma temática muito importante, que é a temática Gestão por Competências. E aí você pode estar se perguntando, afinal de contas, o que é competência? Como definir até onde vai a certeza de ser competente ou não? Como fazer a gestão por competência dentro de uma instituição pública? Da onde vem esse conceito e como ele foi evoluindo até chegarmos na prática que encontramos hoje, tanto no mercado privado quanto no setor público. Então vamos lá, as definições começam aqui. Em 1973, o professor David McClelland, ele define sendo competência como uma característica pessoal que propicia o desempenho superior. Já em 1980, o professor Richard Boyatzis, ele, ao caracterizar as demandas de um determinado cargo, olhando para uma função, ele sugere ações ou comportamentos esperados. Então, na evolução da definição desse conceito de competência, chegou-se que, para entender a competência, a gente precisa olhar o tripé que a sustenta, que são três bases, sendo elas os conhecimentos, as habilidades e as atitudes. Para enxergar a competência, eu preciso enxergar os conhecimentos necessários para que se execute ou se classifique algo como competente, as habilidades e as atitudes. Em outras palavras, a professora Maria Tereza Fleury fala que a competência ela é percebida como estoque de recursos que o indivíduo detém. Logo, eu trago aqui para vocês esse tripé para ficar mais claro. Então, o que seria o conhecimento? É olhar para alguém, para uma determinado profissional ou servidor e entender se ele tem aquele conhecimento para executar aquela função. Já eu também tenho que olhar para as habilidades, ou seja, não é só ter o conhecimento, mas é saber utilizá-lo, é o saber fazer. E por fim, a terceira parte vem falar de atitude, ou seja, de questão comportamental, de querer fazer, de querer executar e colocar em prática aqueles conhecimentos e aquelas habilidades que você tem. Logo, olhando para esses três elementos, a gente chega no chá. Competência é chá, conhecimento, habilidade e atitude. Mas aí, o que isso tem a ver com gestão pública? Isso tem tudo a ver com gestão pública, porque quando a gente olha para as instituições, nós sabemos que cada instituição tem uma missão, uma estratégia organizacional, precisa fazer entregas na sua missão, no seu planejamento estratégico. Toda instituição, tanto pública quanto privada, ela tem um objetivo por qual ela existe. E aí, olhar para os seus colaboradores, para o corpo de servidores, entender como existe a competência, como está a gestão por competências de cada um deles, vai me mostrar quais são as entregas que aquela organização está fazendo. Então a gente está falando de desempenho, de resultados entregues pela organização, podendo eles ser positivos ou negativos. E aí, olhando um pouco para um pesquisador profundo sobre gestão por competências, o professor Joel Dutra, da USP, ele vem propor que os modelos de gestão de pessoas sejam articulados por competências, que eles tenham esse viés da análise por competências. E ele sugere que se utilize a noção de competências em todas as práticas de gestão de pessoas dentro de uma organização, sendo ela pública ou privada. Então, quando a gente for olhar para questões de movimentação, de transferência, de capacitação, treinamento, desenvolvimento, na questão da valorização do servidor, da carreira e da remuneração dos servidores, das promoções salariais, das subidas salariais dos servidores, através da gestão de competências. O professor Joel Dutra vem falar sobre isso. E aí, pessoal, a gente tem que entender uma coisa. Gestão de pessoas, gestão de competências tem que andar para e passo, focado no mesmo caminho, convergente para o mesmo ponto com a estratégia organizacional. Porque senão esse processo ele não prospera, ele não dá certo. Então, gestão de pessoas e competências precisa andar junto com a estratégia da organização. Beleza? E como está funcionando isso no setor público? A identificação e o mapeamento de competências e esse devido alinhamento entre as estratégias organizacionais e de gestão de pessoas tem se configurado um grande desafio para a gestão de recursos humanos no setor público. E para que isso funcione e dê vazão, foi feito um decreto federal, o 5.707, que cria políticas diretrizes para o desenvolvimento de pessoal na administração pública federal, que vem instituir a política de desenvolvimento com finalidades de análise por gestão de competências dos servidores aos objetivos de cada uma das instituições federais, certo? Esse decreto, ele compreende a gestão por competências e ele fala que
é a gestão de capacitação orientada para o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando o alcance dos objetivos da instituição. Beleza? Mas e aí, como que se configura, quais são os desafios para que isso de fato aconteça e se torne factível? A professora Regina Souza, ela fala que isso é uma tendência que tende a se firmar. E ela coloca desafios, elenca alguns possíveis desdobramentos para que isso se torne factível dentro de uma instituição pública. Então, o primeiro que ela fala é sobre a sistematização e a normatização da política de capacitação na gestão federal de pessoas por competências. E ela fala da necessidade de se ter uma definição de perfis e mapeamento de competências de liderança, para que esses líderes possam ser capacitados de acordo com essa definição. Ela também vem falar um pouco da necessidade de se ter desenhos de cargos e estruturas com atribuições mais amplas, agrupadas em eixos de conhecimento e com evolução profissional baseada na avaliação de competências. Ela fala também sobre da necessidade da utilização de instrumentos com a certificação ocupacional para fins de promoção. Também traz a necessidade da utilização mais intensa de informações na gestão de pessoas, pesquisas salariais, melhores práticas, ou seja, práticas exitosas no mercado para que elas possam se incorporar através da gestão de competências dentro do setor público. Ela fala também da necessidade da formação de redes de aprendizagem e a gestão do conhecimento. E, por fim, o fomento ao desenvolvimento de gestores de fato de pessoas. Não só atividades, projetos e objetivos, mas fazer a questão do desenvolvimento do líder, ser líder de pessoas. Eu agradeço a sua atenção e espero te encontrar na próxima aula, onde falaremos da implantação de um modelo por competências no setor público e práticas exitosas de instituições federais que já fizeram. Um grande abraço!